E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Hoje nossa aula vai ser sobre uma variável muito importante no treinamento de força, que é a variável intervalo de descanso entre as séries, tá? Ou as pausas, né? A pausa que você utiliza ali entre as séries dos exercícios do treinamento de força. Beleza? E a gente vai fazer uma análise levando isso para a questão da hipertrofia muscular. Beleza? Então, olha só. Antes da gente falar sobre as pausas, né? O intervalo de descanso entre as séries de maneira ideal no treinamento de força, a gente tem que analisar para que, né? Para que, de maneira bioenergética, de maneira fisiológica, a pausa ela é utilizada no treinamento de força, beleza? Então é o seguinte, o treinamento de força ele é um exercício que a gente coloca ele como se fosse um exercício intermitente. Então ele é um exercício onde ele precisa de intervalos. Você vai realizar suas séries ali, um bloco ali de repetições que condiz a uma série, e aí você não vai conseguir fazer aquelas séries ali por longos períodos, né, em minutos. Você vai ter que fazer um curto período de tempo e descansar entre esse bloco de séries, esse bloco de repetições que condiz as séries. Tá ok? E aí, o que acontece? Olha só, trouxe aqui para vocês essa imagem. Olha só, durante o exercício, ó, o exercício aqui, ó, vou marcar, você tem para gerar a contração muscular, certo? Você tem que quebrar ATP. Então o ATP é nossa moeda energética, onde você dá ATP para o músculo e esse músculo ele contrai. Porém, para esse ATP ele fazer essa troca, né, de ser moeda energética para o músculo, né, contrair para gerar força muscular, você tem aí as fontes que ressintetizam esse ATP, que é a nossa moeda energética. Uma das fontes que a gente tem é a creatina, a fosfocreatina, beleza? Que é até o suplemento de creatina. Então, dentro lá do teu músculo, certo? Que vai gerar ali as contrações musculares para gerar a força ali durante a série, você tem os estoques de fosfocreatina, beleza? E aí, durante o exercício, ou seja, durante o treinamento de força ali, durante a série da musculação, durante as contrações musculares, essa concentração intramuscular de fosfocreatina ela cai. Então, olha só, aqui está aqui, ó, time, né? Que é o tempo em segundos. Então, por exemplo, com 5 segundos de contração muscular, ela cai, com 10 segundos ela cai ainda mais. E aí você nota que durante as contrações musculares, esses estoques de creatina, eles são quebrados. Então, durante o exercício em si, durante as contrações musculares, o que acontece? A quebra dos estoques de fosfocreatina. Beleza? Porém, essa quebra acontece durante os exercícios, porém nas pausas, ou seja, no intervalo de descanso entre as séries, acontece o contrário. Acontece o quê? A regeneração dos estoques de fosfocreatina. Beleza? Então, voltando, né? A fosfocreatina ela é um importante substrato energético para ressintetizar o ATP e, na verdade, nas contrações musculares, ela é o primeiro substrato energético que a gente vai utilizar, tá? Durante as contrações musculares, ali nas primeiras repetições ali que você executa aquele movimento, tanto no treinamento de força como na corrida, por exemplo. Então, durante as contrações musculares, esses estoques eles vão ser quebrados e nas pausas acontece a regeneração dos estoques de fosfocreatina. Porém, por exemplo, com 50 segundos, ó, time aqui novamente, com 50 segundos, tu tem aí mais ou menos 70%, tá, dos estoques de creatina regenerados. Ou seja, é uma ressíntese, né, de fosfocreatina, uma regeneração de fosfocreatina que não é 100%. Então é uma regeneração parcial. Então o que acontece? Se você utiliza, o que a gente entende com isso?
que se você utiliza pausas curtas, ou seja, de 1 minuto e meio para baixo, você já entende que a ressíntese a regeneração de fosfocreatina, ela é limitada, ela não é 100%. Ela é 100% quando? Quando a gente utiliza pausas longas, né? O que seria pausas longas? Pausas acima de 3 minutos. Talvez ali em 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, aquela regeneração de fosfocreatina, né? Naquela pausa, naquele intervalo, essa regeneração aconteça de maneira 100%. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Isso aqui vocês têm que entender para entender qual é o tipo de manipulação de intervalo intra-série que você vai utilizar no treinamento de força para o seu aluno e para você. Beleza? E como isso vai impactar, obviamente, na hipertrofia muscular. Porém, eu acabei de explicar isso aqui, uma explicação fisiológica, uma explicação bioenergética. Porém, dentro das academias, a gente utiliza mais as pausas curtas. Por quê? Né? Então, isso é uma indagação que eu faço. E muita gente liga as pausas curtas ao quê? A uma eficiência de treinamento. Por que isso acontece? Né? Então, isso é algo que a gente tem que analisar e pensar. Porque se eu estou falando para vocês que pausas, eu acabei de explicar aqui, ó, que pausas curtas, né, abaixo de 1 minuto e meio, 1 minuto, ela prejudica a performance para a próxima série. Acabei de mostrar aqui para vocês. E mesmo assim a gente utiliza dentro das academias as pausas mais curtas. Por quê? Porque as pausas mais curtas elas fazem com que você tenha uma maior sensação de esforço. E aí a gente liga muito esse esforço à eficiência de treinamento. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então essa é a primeira indagação que eu coloco aqui para vocês analisarem e justamente ver o que vocês estão fazendo na prática. Beleza? Então olha só. Com o descanso curto, né? Ou seja, com uma pausa curta entre as séries, ou seja, menos de 2 minutos, acontece a ressíntese incompleta da fosfocreatina. Com a ressíntese incompleta da fosfocreatina, a contração muscular na próxima série ela vai depender muito do teu sistema anaeróbio lático, né? E isso aumenta a produção de lactato, que é o produto da glicólise anaeróbia, né? Que é o sistema anaeróbio lático. Beleza? Então, se você utilizar mais curta e nessa questão da ressíntese incompleta da fosfocreatina, você vai utilizar cada vez mais a ressíntese de ATP do sistema anaeróbio lático, tá? Na verdade, alático, beleza? Com a síntese, com a regeneração incompleta da fosfocreatina. Isso vai causar inúmeros problemas. Por quê? Porque uma maior dependência do sistema anaeróbio lático vai ocorrer um acúmulo de prótons de hidrogênio dentro do meio intracelular e isso vai ocorrer uma maior fadiga. Isso vai produzir uma maior incapacidade de produção de força naquele músculo que você está treinando. Agora, por exemplo, quando você faz o contrário, né? Quando você utiliza pausas entre as séries mais longas, ou seja, de 3 a 5 minutos, tu tem uma ressíntese completa da fosfocreatina, menor produção de lactato e maior dependência do sistema TPCP, que é o nosso sistema anaeróbio alático, ok? Essa é uma conversa, essa questão de diferença de sistema é uma conversa para outro momento, não é para agora. Só quero que vocês entendam isso aqui, tá? Então olha só, mediante toda essa explicação que eu dei para vocês, fisiológica e bioenergética, a gente vai analisar um trabalho que ele pega 2 grupos e coloca um grupo para treinar 1 minuto entre as séries e o outro grupo treinou com 3 minutos entre as séries, com relação aos ganhos aqui de força muscular e hipertrofia muscular. Beleza? Então olha só, qual grupo obteve maior hipertrofia muscular? O grupo que treinou 3 minutos entre as séries, né? Então o grupo que treinou com 3 minutos entre as séries obteve uma hipertrofia maior, tá? Nos flexores de cotovelo, tá? No tríceps braquial e no quadríceps. Beleza? Hipertrofia até mesmo significativa. Beleza? Então, nesse trabalho aqui, o grupo que treinou com 3 minutos entre as séries obteve maior hipertrofia. Por quê? Desculpa. Porque nesse trabalho aqui, o volume de treinamento, o volume de carga levantada, ele não foi equalizado.
E aí, o que foi que aconteceu? Quem descansou, obviamente, 3 minutos entre as séries, para a próxima série, esse cara estava mais descansado e a performance dele ficou melhor do que quem descansou 1 minuto. E, obviamente, ele treinou com mais volume de treinamento. E aí, como o volume de treinamento é uma variável, né? O volume de carga levantada é uma variável inerente, né? É uma variável dose-resposta à hipertrofia muscular. O grupo que treinou com 3 minutos, né, entre as séries, obteve maior hipertrofia muscular, beleza? Só que esse trabalho aqui, ele não, como eu falei, não equalizou o volume de carga. Esse trabalho aqui, ele já equalizou o volume de carga. Tanto para quem... Foi a mesma coisa, tá? 2 grupos, um grupo treinou 3 minutos e 3 séries, outro grupo fez 1 minuto e 3 séries. Só que o volume de treinamento, ele foi equalizado, beleza? O resultado em hipertrofia para o quadríceps foi o mesmo. Aqui, ó, o mesmo. Tá? Aqui, ó, esse aqui foi um intervalo longo. Porém, esse grupo aqui treinou com intervalo curto, com volume equalizado. O que isso quer dizer? Que esse grupo aqui, ele treinou, esse grupo aqui, ó, que eu estou marcando, ó, treinou com intervalo curto, porém ele teve o mesmo volume de treinamento que o grupo que treinou com intervalo longo. E aí a hipertrofia foi a mesma. Aqui é a mesma coisa, ó, intervalo curto, e aqui o intervalo longo com volume equalizado do intervalo curto. Então esse grupo aqui treinou com intervalo mais longo, porém ele teve o mesmo volume de treino que este grupo aqui que fez intervalo curto, tá? Então por isso que a gente fala que o que importa a hipertrofia é o volume de carga levantada. Por quê? Porque quando a gente isola as variáveis, tá? A gente controla as variáveis e equaliza o volume, né? A gente vê que o que importa é o volume de treinamento. Então, o intervalo curto, ele pouco importa a hipertrofia. Quer dizer, o intervalo entre as séries, ele não importa de maneira direta para a hipertrofia. Indiretamente sim, porque eu acabei de mostrar para vocês que se tu consegue descansar mais entre as séries, você consegue treinar com mais volume, porque você consegue manter a sua performance ali, ou ter uma performance, vamos dizer assim, menos pior. Beleza? Eu vou deixar aqui o link, pessoal, do meu curso de prescrição de treino, no treinamento de força, tá? Prescrição do treinamento de força em academias. Vou deixar aqui o link no valor de R$47. Então, quem quiser comprar nesse valor de desconto, clica no link aqui da descrição e compra no valor de desconto, beleza? Valeu, pessoal!